Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom! Nós estamos aqui para mais um Jornal do Masa, efetivamente iniciando aquela série especial, como eu já havia anunciado nos programas anteriores, sobre o que acontece há 30 anos na China, 30 anos com o massacre da Praça da Paz Celestial. Vejam então, reportagem que começa a página 46 da revista Aventuras na História, deste mês, junho de 2019, edição 193, que tem na capa, a capa roxa, as bruxas e os puritanos de Salem. Muito bem, a reportagem ela tem aquela foto famosíssima, possivelmente a foto mais importante do século XXI, do século XX, primavera sob os tanques. E aí o estudante desconhecido que vai deter uma coluna de tanques bem junto à avenida que passa de frente à Praça da Paz Celestial ou Praça Tiananmen, em Pequim, na China. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, vai ser uma série de reportagens onde nós vamos comentar, além do fato, além do acontecimento, o que vai ocorrer na China desde quando ela se torna socialista. Isso vai ocorrer no dia 1º de outubro de 1949, depois de 18 anos de guerras internas, uma revolução civil que ascendeu o Partido Comunista ao poder e relegou para a ilha de Taiwan o seu partido rival, chamado de nacionalista, o Kuomintang, que também é abreviado como KMT. Aquele período, os dois líderes, o líder da China continental torna-se Mao Tse-tung, com apoio da União Soviética, e o líder de Taiwan, da China insular, da China nacionalista, Chiang Kai-shek, com o apoio dos Estados Unidos. Vamos à reportagem. Se na China a Praça da Paz Celestial é símbolo de poder, no resto do mundo é sinônimo de repressão e massacre. Por que o Alexandre Carvalho, que é o autor desta reportagem, começa a reportagem falando que a Praça da Paz Celestial é símbolo de poder para a China? Porque, gente, a Praça da Paz Celestial é onde está o palácio do imperador ou da imperatriz da China. E esse sistema de governo na China, ele perdurou durante milênios. Só em 1911, portanto, há 108 anos, é que a China se torna uma república. E em 1949, essa república torna-se um país socialista. Então, aquilo que representava a China antiga, que era o Palácio do Imperador, hoje está guardada com uma foto do Mao Tse-tung bem no centro do Palácio do Imperador, nas muralhas externas, para que o mundo reconheça que a China moderna é a China dos socialistas. No entanto, nós sabemos que em 1989, no dia 5 de junho, nós tivemos uma revolta dos estudantes chineses que gerou, no mínimo, milhares de mortes. Por isso que o mundo vê a Praça da Paz Celestial diferente dos chineses. Vamos à reportagem. Um desesperado escudo humano. Essa foi a imagem que ficou para o mundo como símbolo da resistência à opressão do regime chinês na sequência de eventos que abalaram Pequim em 1989. Era o dia 5 de junho, justamente o último mês da primavera no país, e um homem desarmado se postava como obstáculo à frente de uma fila de tanques. É esta foto aqui, a foto famosa que mostra esse homem tentando se opor ao poder da China. O primeiro blindado tentou desviar,
mas o rebelde correu para permanecer à frente dele. A ousadia desse anônimo chegou a ponto de subir no primeiro tanque, tentando dialogar com os soldados, tentando convencê-los a não seguir seu avanço rumo ao massacre de civis. Mas não houve jeito, pessoal. Nós tivemos aí milhares de mortes e há correspondentes que falam que este número foi de 1 milhão. 1,5 milhão de estudantes em Pequim, a capital da China, se reuniram para requerer reformas, mais liberdade para estes estudantes, intercâmbio com o exterior. O governo chinês, naquele momento, alega razões de desenvolvimento e acha que o ato era irresponsável. E por isso mesmo, ao estilo chinês de ser naquele momento, vai criar aí uma máquina de moer carnes. Curiosamente, os tanques de trás não tiveram a iniciativa de driblar o obstáculo, saindo da fila e passando pelas laterais. Tampouco dispararam contra o homem, em contraste com o que havia acontecido na noite anterior. Provavelmente, o tanque dessa coluna, o primeiro tanque, era o do superior, então jamais estes tanques que estavam atrás, eles fariam essa manobra e não atiraram porque eles sabiam que correspondentes do mundo todo estavam filmando o que estava ocorrendo ali. Na noite anterior, no entanto, quando tanques investiram furiosos na direção da população, alvejando e atropelando quem estivesse por perto. Talvez esses militares, diante da vulnerabilidade daquele ser humano, fossem tão heróis quanto ele. Pessoal, disse que esses militares que não enfrentaram o protestante também tiveram um destino infeliz. Foram 2 minutos de eternidade, até que outro civil de bicicleta e mais 2 a pé correram ao encontro do homem-tanque, tirando-o à força da rota dos blindados. Provavelmente salvaram sua vida. Esse herói sem rosto fez história. Entrou na relação da revista Time dos Estados Unidos das 100 pessoas mais importantes do século XX. E a imagem do seu enfrentamento quixotesco é uma das mais icônicas de todos os tempos. Claro que a mídia ocidental, sobretudo a norte-americana, vai capitalizar esse enfrentamento. Por quê? Porque os Estados Unidos já percebia que a China ia se transformar numa potência e tudo que os Estados Unidos quer é não enfrentar uma outra potência, sobretudo uma potência que ameaça a sua hegemonia. Então, evidentemente, no Ocidente, esse protesto é visto de uma maneira, na China é vista de outra. Foi ela que eternizou no imaginário do planeta a chacina que o governo chinês promoveu em represália aos protestos que pediam reformas políticas entre abril e junho de 1989. A maior manifestação popular já vista e jamais repetida contra o Partido Comunista Chinês. De fato, ela foi a maior manifestação já registrada dentro da China. Neste dia reuniu 1,5 milhão de estudantes e os seus apoiadores protestando contra o governo do Partido Comunista Chinês. Só que neste último domingo nós tivemos o segundo maior protesto da história em Hong Kong, que reuniu 1 milhão de protestantes nas ruas do enclave capitalista dentro do país socialista. Agora, só não ocorreu, evidentemente, um novo protesto desta forma, porque esse protesto foi violentamente reprimido. Como eu disse, há alguns correspondentes que
que dizem que 1 milhão desapareceram, né? Ou estão em campos de concentração, ou foram fuzilados, ou simplesmente desapareceram dos arquivos. Reformas, mas só na economia é o subtítulo. Então vamos entender por que a China, que na época era governada por Deng Xiaoping, vai dizer que reformas só na economia. Para Deng, as reformas econômicas que começaram em 1979 e que nunca foram acompanhadas na mesma proporção, em 1989, 10 anos depois de iniciada as reformas, a China não tinha condições de fazer reformas políticas. Por isso que ele começa essa nova parte da reportagem como reformas, mas só na economia, na política não. Segundo o líder geral do Partido Comunista daquela época, e hoje os líderes entendem assim também, a China não tinha condições de ter reformas políticas. Muito bem, vamos lá. Esses acontecimentos que agora completam 30 anos são uma sequência de paradoxos. O local onde os manifestantes se concentraram e despertaram a ira das autoridades se chama Praça da Paz Celestial, Tiananmen em chinês. E essas pessoas que pediam mais liberdade ao governo foram massacradas justamente pelo Exército de Libertação Popular. O Exército de Libertação Popular é o nome oficial do exército chinês. E por que ele leva esse nome de Exército de Libertação Popular? Porque durante a Revolução Chinesa, os socialistas, que os jornalistas chamam de comunistas, lutavam para que a China se livrasse da opressão do capitalismo e se transformasse num país livre para defender os interesses da população. O problema é que a população nunca foi consultada e que seus líderes sempre acreditaram que estavam fazendo melhor. Será? Mas a maior contradição dessa história talvez seja o fato de que a repressão violenta tenha partido de governantes que à época estavam rompendo com o isolacionismo do país e os excessos de perseguição e assassinatos de vozes dissidentes que marcaram a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Revolução Cultural é o último período de governo de Mao Tse-tung. Começa em 1966 e vai até a sua morte. Mao Tse-tung, neste último período, ele que assumiu o governo da China em 1949, logo após o país tornar-se socialista, e vai governá-lo até a sua morte em 1976, portanto, durante 27 anos. Neste último período, o Mao, digamos, já não estava com os seus juízos a pino, ou seja, não estava em plenas condições de ter julgamentos. E ele acreditava que, graças ao avanço econômico da nação chinesa, a China estava perdendo as características do socialismo. Então ele vai reavivar as características do socialismo. Mas para isso ele lança um livro, o livro cartilha, chamado Livro Vermelho. E a perseguição dentro do país se torna impossível de uma pessoa não ser espionada. Ele achava que dentro da China, muitos, inclusive, das pessoas que o auxiliavam serão condenadas, serão mortas,
serão perseguidas porque ele acreditava que a China estava perdendo o rumo. Então, segundo a reportagem, esse massacre contra as pessoas que queriam uma China mais livre, digamos, mais capitalista, ela continua para além de sua morte e adentra ao governo do seu substituto, que é Deng Xiaoping, que tem na história da China e do mundo a pecha de um grande reformista. Bem, vamos lá. O novo líder supremo da República Popular da China, Deng Xiaoping, sofrera ele próprio tragédias pessoais por conta do período mais intransigente e linha dura do comunismo chinês, que foi a Revolução Cultural. Então, de fato, o Deng foi colocado no ostracismo. Dizem que ele e mais 3 pessoas, inclusive a esposa de Mao Tse-tung, organizavam um golpe de Estado. Isso ficou chamado de a Camarilha dos Quatro. Então, esses 4 indivíduos, em que Deng vai ser um dos destaques, ele é colocado no ostracismo, considerado um traidor. Mas, após a morte do Mao, percebe-se que não se tratava de um golpe, e sim da tentativas de oxigenação, de reformas. O fato é que o poder ficou vago na China de 1976 até 1979. Neste período, quem governou foi o Congresso do Povo, o Congresso do Povo que representa a elite do Partido Comunista Chinês e é formado por 2.000 deputados que representam as diversas regiões do país. Então, após esse período e esse revisionismo sobre a perseguição à Camarilha dos Quatro, Deng Xiaoping torna-se o sucessor de Mao Tse-tung. Deng, que vai governar de 1979 até 1997, portanto, enfrentará o massacre da Praça da Paz Celestial. Pessoa importante do Bating, Xiaoping acabou sendo identificado como revisionista durante a Revolução Cultural, perdendo cargo e prestígio. Revisionista porque ele queria que a China voltasse aos princípios republicanos. Esta era a alegação que Mao suspeitava sobre Deng Xiaoping. Virou inimigo do Estado e foi enviado a uma vila rural, condenado a trabalhar como mecânico de tratores por 6 anos. Nada tão terrível quanto o que aconteceu com a família do político. Seu filho mais velho ficou paralítico ao ser atirado do 3º andar de um edifício da Universidade de Pequim, obra das Guardas Vermelhas de Mao. Então, Mao Tse-tung, nos últimos 10 anos de governo, ele criou um período de linha dura. Esse período de linha dura era orientado pela cartilha Livro Vermelho, onde, se a pessoa não seguisse à risca aquilo que estava lá, era acusado então de traidor, o que aconteceu com Deng, e como a gente fez a leitura, o seu filho pagou o pato. Ele, no ostracismo, como mecânico de tratores numa comuna como são chamadas as grandes fazendas da República Popular da China, mas seu filho, como vocês viram, numa atitude absurda, foi derrubado, foi atirado do 3º andar e ficou paralítico. Quando foi enfim reabilitado e voltou ao poder na China, Xiaoping quis corrigir as derrapadas do grande timoneiro. O grande timoneiro é aquele sujeito que fica na frente de um barco orientando o que o barco deve fazer, e por isso o Mao Tse-tung era chamado de o grande timoneiro, porque ele conduziu a China de um período muito difícil,
que vai de 1931 até 1949, a chamada Revolução Chinesa, e num período em que a China vai atravessar um momento de miséria muito grande, muito desemprego, muito sofrimento, ele vai conduzir tortuosamente, é verdade, com apoio de lideranças importantes que ele não deixava aparecer, por personalista que era. Neste período, então, o Mao Tse-tung consegue corrigir os defeitos da China, por isso o apelido de grande timoneiro, grande líder. Mao morreu em 1976, aos 82 anos, e colocou em prática políticas reformistas, antecipando-se ao fim da União Soviética e uma década antes da queda do Muro de Berlim. Os chineses decidiram abraçar a globalização. Agora ele já está falando das reformas propostas em 1979 por Deng Xiaoping, reformas que são simbolizadas por uma frase lacônica do Deng Xiaoping que diz: não importa a cor do gato, importa que ele casse ratos. Ou seja, o pragmatismo. Se você tem algo a fazer e este caminho já existe, não tem por que fazer diferente. Então, se existe um gato na natureza, qual é a sua função? A sua única função é controlar a população de ratos e evitar que a humanidade seja contaminada por doenças que os ratos transmitem, como no passado aconteceu com a peste negra, a peste bubônica, como recentemente pode acontecer numa enchente com a leptospirose. Então, gato não é feito para ir para pet, para madame desfilar com ele e falar a raça, o pedigree, o diabo que o equivalha, segundo o Deng Xiaoping. Para Deng Xiaoping, a única função do gato é controlar o rato. Então ele vai dizer que se para a China se desenvolver, ela precisa se aproximar daquilo que é melhor do Ocidente, que é o capitalismo, que assim seja. E daí decorreram reformas no campo e, sobretudo, a criação das zonas econômicas especiais, que catapultaram o desenvolvimento chinês nos próximos 40 anos, o que tornou a China, como nós sabemos, a maior economia da atualidade. As reformas concebidas por Deng Xiaoping fariam da China o mais espetacular caso de sucesso econômico da história. Transformariam de maneira radical a vida de 1,3 bilhão de pessoas e mudariam a ordem mundial, descreve a jornalista Cláudia Trevisan em seu livro Os Chineses, pela editora Contexto. E essas reformas passavam principalmente por uma flexibilização da política econômica comunista. Da política econômica, não da política propriamente dita. Então, se os jovens, e eles eram jovens universitários, não entenderam isso, é porque havia algum tipo de deficiência cognitiva. Como é quase impossível que a elite intelectual chinesa não entenda a proposta do Deng Xiaoping, é óbvio que esta revolta foi insuflada por interesses interiores e interesses, sobretudo exteriores, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Flexibilização para dizer o mínimo. A verdade é que rapidamente o país adotou as práticas da economia de mercado, que para bom entendedor tem um nome que faria Mao Tse-tung revirar no túmulo o capitalismo. Então, de fato, a China separou na sua costa leste, voltada para o Oceano Pacífico, 25% do seu território,
onde vivem 1 bilhão e 100 milhões de chineses, para implantar, ao longo dos últimos 40 anos, uma economia de mercado extremamente competitiva, extremamente agressiva, que hoje catapultou a China à liderança da economia mundial. Os anos 1980 começaram com as primeiras zonas econômicas especiais, estrategicamente próximas à capitalista Hong Kong, que ganhavam incentivos fiscais para investimentos estrangeiros. Então, naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, para atrair investimentos, a China alegava suas potencialidades, incentivos fiscais durante longo prazo, financiamento pelos bancos estatais com juro baixo e parcelamento longuíssimo, mão de obra extremamente barata, sem sindicatos, sem interferência trabalhista, sem leis trabalhistas algumas, mão de obra abundante e barata, disponibilidade de matéria-prima, acesso ao oceano, portanto a exportação fácil, rápida, modernização da infraestrutura, a promessa do governo que sempre foi cumprida, e disponibilidade de recursos minerais estratégicos, tradicionais e energia. Paralelamente, o Estado estimulou o empreendedorismo das pequenas famílias, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Tanto que nas grandes comunas populares, as fazendas socialistas chinesas, elas são divididas em áreas menores, chamadas de brigadas. Se dentro desta brigada a comunidade ou mesmo um indivíduo resolvesse aumentar a produtividade e demonstrasse que isso fosse possível com suas técnicas, ele poderia se tornar parceiro do Estado, tendo investimento e ganhando um lote onde ele poderia considerar seu. Aliás, as reformas de Deng começam exatamente por essas brigadas com iniciativas privadas. As comunas agrícolas perderam espaço e os chineses ganharam permissão para cultivar sua própria terra e vender parte de suas colheitas para quem eles quisessem. A expansão econômica também pedia mais urbanização e infraestrutura, e milhares de jovens que haviam sido enviados para trabalhar no campo durante a Revolução Cultural tomaram caminho de volta. E esses jovens é que vão ajudar a modernizar não somente o campo, como as áreas urbanas. Camponeses viraram estudantes, operários ou homens de negócios. Xiaoping também promoveu uma ampla reforma no ensino superior, buscando qualificação de mão de obra. E essa transformação, que ainda continua, ela é essencial para a modernização do país. As ideias das incubadoras empresariais, que existem em quase todos os municípios brasileiros, elas foram retiradas da China, por exemplo. Hoje o Sistema S, que se orgulha dessas incubadoras, na verdade eles foram colher essas transformações lá na China e implantaram no Brasil. Precisava de gente formada para realizar as 4 modernizações que ele tinha em mente: na indústria, ciência e tecnologia, agricultura e defesa. E foram essas 4 modernizações que tornaram a China a potência tecnológica que ela é hoje. A abertura econômica, claro, foi bem vista pelos países que enxergaram numa nação tão populosa um mercado de oportunidades titânicas.
Ora, se eu tenho reformas econômicas, eu tenho novos salários, mais ganhos e aumento de consumo. Então as reformas foram aplaudidas por todo o mundo. Só que o mundo previa que essas reformas incendiariam a China e chegassem à sua política, o que nunca aconteceu. Por isso, entre 1980 e 2007, a China recebeu 735 bilhões de dólares em dinheiro estrangeiro. Esses investimentos, a gente não pode se esquecer que na China são profundamente regulados, diferentemente do Brasil. Na China, para cada investimento que se faz, o lucro, 90%, tem que ser reinvestido no país, apenas 10% é mandado como lucro, como dividendos daquele investimento original. Ideia sensacional. Isso vai ajudar a catapultar o desenvolvimento chinês. Na política externa, aliás, o líder chinês abriu caminho para estabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos, quando se encontrou com o presidente Jimmy Carter, que vai governar os Estados Unidos de 1976 até 1980, um presidente republicano e claramente pacifista. Republicano não, desculpa, ele era democrata. Também visitou o Japão, inimigo histórico da China, ou seja, o típico pragmatismo do Deng Xiaoping. Se há dinheiro, se há oportunidade, eu vou atrás deles. E países da Europa Ocidental, a nata do mundo capitalista. Em comparação, Mao Tse-tung, em toda a sua vida, só deixara a China uma vez para visitar a União Soviética, seu ex-grande parceiro e que foi fundamental para catapultar o socialismo dentro da China. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que a reportagem é longa, nós teremos vários programas, mas com certeza analisaremos este importante país, esse importante momento da história que estamos vivendo e que estamos comemorando os 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial. Até logo, fiquem bem, tudo de bom. Não se esqueçam de acompanhar o canal, não se esqueçam de divulgar e de nos auxiliar. Até breve, gente!